todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia da Semana Vocacional Palotina de 2023. Esse ano, com muita alegria, estamos fazendo aqui a segunda edição da nossa Semana Vocacional. Ano passado fizemos a primeira e foi muito boa, e esse ano esperamos que seja melhor ainda. Antes de fazermos a oração, de começarmos oficialmente o nosso encontro de hoje, se você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, corre lá que ainda dá tempo. Procurem no Instagram, @irmãs.palotinas e sigam a nossa página. No Facebook, Irmãs Palotinas, e o nosso site, www.palotinas.com.br. Participem, se inscrevam, sigam nossos canais, nossas redes e divulguem também para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas com os nossos conteúdos, com os conteúdos de espiritualidade, de discernimento vocacional e também de divulgação do carisma palotino. Queremos acolher a todos, independente de onde estejam, tem gente no Brasil e fora do Brasil, e quem está no Brasil tem de todos os cantos também. Então sejam muito bem-vindos. Esse é um encontro autenticamente palotino, né? Pessoas de todo lugar, de todos os estados e opções de vida. Vamos iniciar a nossa live de hoje rezando, pedindo que o Espírito Santo possa vir iluminar a cada um de nós, de modo muito especial a irmã Aline e a irmã Maria Fernanda, que hoje estarão partilhando conosco sobre o tema Nossa Senhora Modelo de Vocacionada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagremos a Nossa Senhora o nosso dia, nosso primeiro dia da Semana Vocacional e toda a nossa Semana Vocacional. Rezemos juntos a oração mais antiga à Nossa Senhora. Uma oração pequena e muito eficaz e muito útil na nossa vida. À vossa proteção nós recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como já mencionamos, as irmãs que participarão conosco hoje, que estarão conduzindo o nosso encontro, é a irmã Aline, que atualmente exerce seu apostolado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É estudante de teologia na Faculdade Palotina, na FAPAS. Também é catequista, é membro do SAB da Arquidiocese de Santa Maria e é representante das novas gerações da vida religiosa consagrada no Rio Grande do Sul. Bem-vinda, irmã Aline. E a irmã Maria Fernanda, que tem 12 anos de vida consagrada palotina, atualmente exerce sua missão na Argentina. Ela é psicopedagoga e é coordenadora geral da Escola Palotina Instituto do Apostolado Católico. E lá também ela trabalha no acompanhamento de jovens e no discernimento vocacional com jovens lá da Argentina. Irmã Maria Fernanda, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, seja bem-vinda também. Irmãs, então é com vocês, boa live pra gente, boa formação. Obrigada. Com muita alegria, então, que a irmã Maria Fernanda e eu, né, irmã, aceitamos este desafio também, esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite com vocês, partilhando um pouquinho, conversando, conhecendo e aprendendo junto sobre Maria, a vocacionada do Eterno Pai. E pedimos então para você que nos acompanha, que está conosco nessa noite, ter em mãos uma folha, de preferência uma folha assim A4 deste tamanho, assim, que será ideal para a nossa dinâmica, e uma caneta, pode ser um lápis de cor, uma caneta da sua preferência, para assim nós realizarmos a nossa dinâmica no decorrer do nosso encontro. Muito bem,
Todos com as suas folhas na mão, suas canetas. Iniciando então a nossa live. Todos conseguem visualizar bem? Sim? Aqui. Sim. Então, Maria, a vocacionada do Eterno Pai. Maria, então, ela foi a escolhida por Deus. E essa escolha, esse chamado, foi Deus que fez a ela diretamente. E com isso nós aprendemos que a resposta a um chamado específico, a uma missão que recebemos de Deus, ela requer de nós e desenvolve em nós um movimento. Primeiramente, um movimento de escuta interior, onde escutamos a voz de Deus que fala ao nosso coração. Então, é uma escuta que nos leva a acolher e, com coragem, nos ensina a ter coragem para colocar em prática o que Deus nos propõe. Então, nesse sentido de que vocação, chamado é um movimento, nós queremos então nesta noite caminharmos juntos, eu e você, com Maria. Vamos caminhar com Maria nesta noite e com ela aprender sobre vocação e aprofundarmos também a nossa vocação. Maria, quando ela recebe a visita do anjo, recebe a missão de ser a mãe do Salvador. Inicia assim então a sua jornada. O próprio Deus habita em seu coração, que faz com que ela saia de si, saia de seu comodismo e vá visitar sua prima Isabel. Então, nesse sentido, nós podemos imaginar também, relacionar que foi uma bela história de doação que Maria doou a sua vida para Deus. Então, com a nossa folha em mãos e com o nosso lápis, vamos continuar a nossa live, então, agora com a irmã Maria Fernanda. Comenzamos o nosso caminhar com Maria. Esse é o convite. Tem a folha aí? Eu convido a cada um de vocês, e aqueles que pegaram a folha lá em casa, que possam traçar um caminho. Vamos fazer um caminho, como vocês veem ali. Vamos fazer o nosso próprio caminho. Você pode colocar um árvore, pode colocar flores, pode fazer do jeito que você quiser. É seu caminho, é sua história. A exemplo de Maria, que deixou o coração arder pela ação do Espírito Santo, colocou aos seus pés o caminho mesmo sem entender. Estamos lembrada do momento que o anjo anunciou a Maria? Estamos lembrada quando Maria saiu apressuradamente, segundo a tradução da Bíblia, ao encontro da prima Isabel? O Papa Francisco, agora na Jornada Mundial da Juventude, ele dizia Nossa Senhora apressada, verdade? Nossa Senhora que sai. Esse é o convite. Fazer o caminho e caminhar e sair apressados, às vezes sem entender, com o temor também. Maria estava temerosa, mas nós também, nosso caminhar, também podemos sentir temor. Mas Maria diz sim e se pôs a caminho. Acolheu a vontade de Deus. Maria recebe a notícia e vai apressuradamente ao encontro de Isabel. Se encontram duas mulheres. Maria, que carrega em si o projeto de Deus, e Isabel, que havia acolhido, segundo nos relata, essa bondade de Deus em sua vida. Elas se encontram. Maria, que vai em caminho. Maria, que faz seu caminho. E nós, fizeram seu caminho, colocaram flores. Em sua história, no coração, na mente. Assim como Maria, começamos a caminhar.
A Maria, disse o Papa Francisco, se deixou interpelar pela necessidade de sua prima idosa. Pensou mais nos outros que em si mesma, e aí foi. E começou o seu caminhar, de sua própria vocação, de seu próprio sim. A atitude de Maria, que vai ao encontro de sua prima Isabel, idosa, podemos também imaginar que de fato era impossível. Mas o anjo diz que para Deus nada é impossível. Então, essa é uma das frases que penetrou no coração de Maria. Quando ela recebe o chamado, ela recebe também a notícia de que sua prima Isabel estava grávida. E o anjo lhe diz que para Deus nada é impossível. Maria, ela não cessa de atravessar os espaços e os tempos para visitar. A atitude de Maria que vai visitar a sua prima Isabel podemos trazer para os nossos dias de que hoje ela continua, como diz no espanhol, regando por nós, continua Rogando por nós. é. Obrigada, Maria Fernanda. Ela continua sendo a nossa mãe, continua sendo a nossa intercessora junto de Deus. Ela continua nos visitando cada dia. Visita os filhos que mais precisam, na alegria, também nas tribulações. E Maria também nos ensina a estarmos atentos, sensíveis às necessidades do outro, como nas bodas de Caná. Maria acompanha o seu filho, ela acolhe o chamado de Deus, sendo a mãe do Senhor, do Salvador, e também ajuda ele na sua missão. Ela percebe a necessidade do povo. Então, nessa imagem de Maria, ela assume sim a sua vocação com a visita do anjo, porém ela continua diariamente respondendo concretamente sim à vontade do Senhor, também ajudando, intercedendo pela humanidade e ajudando seu filho na sua missão. Nós poderíamos perguntar o que é a missão? E aí, em nosso caminho, é uma pergunta. A missão, podemos dizer que é tudo aquilo que realizamos com amor e por amor, no cotidiano, no pequeno de cada dia. Se nós tivéssemos que colocar em nosso caminho a missão, tudo aquilo que fazemos a cada dia com amor e por amor, que nome colocaríamos no nosso caminho? Que pessoas, que situações cotidianas do dia a dia? Sendo religioso, sendo padre, sendo catequista, ser mãe, pai, aí onde estamos? Naquilo que fazemos, é aquilo que somos. Porque a vocação é um chamado a ser. Aí vocês vão ver umas imagens de nossas irmãs na própria vocação e missão. Porque vocação é missão. Maria disse sim, essa é a vocação. Mas logo depois foi apressuradamente a ver a Isabel, ao encontro do outro. É a missão. Porque vocação é um chamado a ser. Maria foi chamada a ser mãe de Jesus como primeiro. Essa foi a primeiro chamado que Maria teve, ser mãe de Jesus. Depois vem o outro, mas a primeira escolha dela é ser mãe de Jesus. Isso para nós é muito importante. Isso para nós traz luz. E nós hoje, mesmo a vezes sem entender, Maria, ela foi, ela acreditou. Por aí com algumas inquietações,
ela partilhou o que sentiu, ela foi. Maria se escutou. Ela desejava, podemos dizer, a vontade de Deus. Se eu que desejo, essa é uma pergunta também, no caminho de minha história. Podemos escrever aí, o que eu desejo? Se eu silenciasse, o que eu desejo? O que vem de mim? Em nosso caminhar, podemos ir dizendo, Maria escutou a voz de Deus. E o desejo dela, isso que moveu a ela no seu interior, na sua humanidade. Nós também, em nossa humanidade, o que eu desejo? Nos animamos a escrever no caminho de minha história o que eu desejo, o que me move, o coração late forte, forte. Nesta noite aqui nós estamos reunidos em WAC, né? Temos famílias, temos irmãs, seminaristas, padres. Cada um dia desejou algo. E dentro deste processo do desejo, da inquietação, da identificação com algo, existe um processo. A família, por exemplo, processo do conhecer, do enamorar-se, como diz no castelhano, né, Ana Maria Fernanda? Uhum, Etapa do noivado, casamento, o desejo, a atração, a identidade que atraiu para algo, e nesse processo, aos poucos, foi assumindo um compromisso. E nós também, como vida religiosa, de modo particular nesta noite, também possuímos as etapas que vão ajudando a purificarmos, ou melhor, identificarmos o nosso desejo, aquilo com que nós nos identificamos e queremos assumir. De modo especial, nós palotinos, então, irmãs, possuímos as etapas, né, como uma escadinha que vai subindo para cada vez mais concretizar o chamado de Deus na nossa vida. A primeira etapa, o aspirantado, onde nós vamos conhecendo, conscientizando-se aos poucos, postulantado, noviciado, o juniorado e a consagração perpétua. São etapas que vão nos ajudando a, de fato, termos consciência deste chamado. E relacionando com Maria, Maria também, aos poucos, ela disse sim logo de início, mas também questionou como isso será possível. Também sua vida foi tendo as etapas onde foi percebendo e deixando Deus agir. E de fato, Deus vai agindo, tanto na vida religiosa como na sacerdotal. Deus vai mostrando sinais, também na pessoa certa, a casar, a noivar. Deus sempre se faz presente. Mas para Deus se fazer presente, trouxemos, né, Maria Fernanda, essas imagens de um artista chamado Fano. Ele tem umas imagens fantásticas. E nessa imagem aqui mostra um coração e uma Bíblia como pendrive, né? Então, para esse processo de amadurecimento, de concretude mesmo, de assumir esse chamado, é preciso ouvir a voz de Deus. E para isso é preciso abrir o nosso coração por meio da palavra de Deus. Ler a palavra e acolhê-la em nosso coração. Mas não só acolher, é preciso ouvir o que de fato Deus diz para cada um de nós. E ao ouvir o que ele diz, colocar os pés a caminho, né? É como se fosse de fato fechar os olhos e, como diz a velha frase, né? Segura nas mãos de Deus e vai, sem medo. E esse movimento também às vezes nos faz deixar algo, mas deixamos algo para algo maior, porque o amor de Deus ele vai também purificando os nossos desejos, como falamos anteriormente,
e nos torna pessoas livres, nos torna livres para aquilo que de fato Ele deseja de cada um de nós. Ao longo da vida de Maria, nesse sentido que falava a irmã Aline, ela no discernimento próprio, cotidiano, ela foi cultivando esse vínculo com esse Deus de Israel, com esse Deus do povo. Através da palavra de Deus, ela foi encontrando, sim, aquilo que Deus lhe ia mostrando. E se nós trazemos para hoje também, nesse caminho que temos aí a folha, podemos ir colocando como eu falo com Jesus. Como estou cultivando essa minha relação com Jesus aí? Sendo pai, mãe de família, aí jovem, o que eu falo com Jesus? Como é minha cotidianidade com a palavra de Jesus? A palavra de Deus? Como eu vou descobrindo a imagem desse Deus na minha vida? São palavras que nos podem sempre ir orientando nossa própria história no caminhar, na caminhada própria da vida, além da idade, além das etapas. Em toda vocação, nós somos chamados a cultivar esse vínculo com Jesus. Como que ele está agora? Se nós tivéssemos que colocar aí no caminho, como está esse meu vínculo com Jesus? Como é a minha oração com ele? E a palavra de Deus? Nós hoje temos vários, não só a palavra Bíblia propriamente, sino temos aplicativos no celular, que cotidianamente podemos ver o Evangelho do dia. Ali onde eu estou. Em um tempo, no meu trabalho, na escola, quando eu posso me iluminar o dia com a palavra. Maria também, no seu cotidiano, ela como modelo vocacionada, ela cultivava com esse Deus de Israel, também esse vínculo, iba conhecendo a esse Deus de seu sim. A Maria que deu o sim. E eu, Então, com o sim de Maria, ela foi a primeira discípula, podemos dizer, e hoje ela é a mãe da humanidade. Com seu testemunho, ela nos ensina a buscar, ouvir, acolher e concretizar o chamado de Deus no nosso dia a dia. E isso São Vicente Falote nos ensina, né, na memória prática cotidiana. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Por meio da palavra de Deus, ao ouvirmos a palavra de Deus, acolhermos como Maria, exemplo de Maria, acolher, e como o Palote nos ensina, nos questionar, mas não no sentido como nos cobrar, mas pedindo assim como de fato eu posso fazer aquilo que Deus quer, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Ter consciência dessa presença de Deus, que nos ama infinitamente e quer que estejamos constantemente perto dele. Podemos pegar novamente a nossa folhinha. uhum, Olhou aqui o meu microfone. Na folhinha, continuamos com a folha na mão, né, irmã Maria Fernanda? E na nossa folha vamos escrever como eu tenho escutado a voz de Deus que fala ao meu coração. Podemos só colocar a pergunta para termos um norte, né? Para mais tarde, daqui uma semana, talvez, ou ainda hoje à noite, retomarmos essa folha. No final, a gente não falou, né, irmã Maria Fernanda? Mas vai ser quase um projeto de vida aqui, né? Esse caminhar uhum. com Maria, vamos formar o nosso projeto de vida. Então, nele vamos escrever como eu tenho escutado a voz de Deus que fala ao meu coração. A vocação, então, ela pode ser definida de muitos sentidos e formas, mas nem sempre nós conseguimos explicar com algo concreto, com palavras, sem partir da essência do ser, na essência de cada pessoa, pois é na essência onde Deus habita no nosso interior
é que surge a experiência de Deus, a experiência do Jesus ressuscitado, presente na minha história, presente na sua história, na história de cada um de nós. Maria, ela teve a experiência do Deus da aliança, o Deus que lhe foi apresentado no Antigo Testamento, do Deus de Israel. Então, ter essa experiência de um Deus próximo, de um Deus que é amor, e esse amor que vem de Deus, ele me impulsiona e somente ele é capaz de me ajudar a discernir e descobrir e dar sentido a esse chamado. Então, nesse sentido, como eu tenho escutado a voz de Deus que fala ao meu coração? Nem sempre é fácil escutar a voz de Deus que fala ao meu coração, porque às vezes a voz dele fala uma coisa, né, irmã Maria Fernanda? E o meu coração fala outra. Outra. Mas de fato, olhando sempre o exemplo de Maria, né? Maria escutou. Então, grande desafio, constante e diário. Escutar esse Deus que fala amorosamente. Nesse sentido, isso que dizia a irmã Aline, de escutar, isso é uma grande parada no caminho. Se vocês veem, nos escutam, nós vamos repetindo a voz de Deus, a palavra de Deus, o desejo, o que me move. Maria que sai apressuradamente ao encontro de Isabel, Maria que diz sim ao projeto de Deus. E a palavra de Deus, ela é que vai por todo o caminhar. E nós tivemos que, no caminho nosso, colocar a palavra, e nos invita a colocar assim como uma linha que vai atravessando todo o caminho, porque aí é onde Deus se vai revelando, aí é onde Deus nos vai dando aos poucos o qual que é a nossa vocação e missão no cotidiano, sempre. E nesse sentido, eu faço outra pergunta. Aline, não acho que nós fazemos demasiadas perguntas, mas A gente vai vamos, ser cortado nessa live, né, irmã? mas Fica são mais. muitas perguntas. Mas não é para responder agora, não precisamos uma resposta, porque Deus é assim. Às vezes nós dizemos tanta pergunta para Deus e Ele não fala nada e fica naquele silêncio, mas depois Ele abre, Ele fala quando tem que falar, e no momento e no tempo certo. Esse é o mistério de Deus. Isso para nós também é agora um mistério. Mas estamos invitando vocês, a cada um, a que possa se perguntar e deixar ali. E cada dia retomar, cada dia se escutar. Ele aos poucos, ali, nossa família, aí onde nós estamos, ali nossos irmãos, padres, aí onde estamos. E na missão que Deus nos deu, Ele vai se revelando. E nesse sentido, outra pergunta. Lá Como me vem. relaciono eu com a palavra de Deus? Como me relaciono com a palavra de Deus? E a partir da palavra de Deus, eu vou dar. E a partir dessa palavra, decimos que vamos dando passos. E vou me orientando com alguém, falando, porque a palavra sempre é em comunidade. A palavra sempre é com o outro. Então, eu posso ir falando com o outro, seja padre, seja irmão, hasta dos pais, aí na família. Posso ir partilhando e essa vocação vai se dando, vai começando, vai entrando, vai tomando o nosso ser. Lembram do ser? É lá no começo. A vocação é chamada a ser. Bueno, essa é outra palavra que vai acompanhar sempre. Então, ali nós vamos aprofundando. E aí eu vou vendo dentro de meus dons, com meus talentos, com aquilo que eu sou, Deus vai abraçando, Deus vai me mostrando. Ali onde eu estou, a minha vocação. E lembra que eu disse, vocação e missão. Vão juntos. Maria saiu apressurosa, rápido, diríamos em espanhol, lá, ao encontro de Isabel. Porque vocação e missão vão juntas. Deus chama, mas envia.
decíamos nós. Então, essa é Maria. E esse nós também hoje. E aí ele vai mostrando e nos vai revelando na palavra a vocação, a missão específica de cada um de nós. Então, esta pergunta também deixamos aí. Como eu me relaciono com a palavra de Deus para dar passos e descobrir a minha vocação? Para variar, então, mais uma pergunta, né, irmã Maria Fernanda? Ah, Hum, como temos muitas pessoas que nos acompanham, né, e futuramente irão acompanhar esta live. Temos aqui irmãs que já descobriram a sua vocação, né? Temos as famílias que já também encontraram a sua alma gêmea, a sua cara metade, meia maçã, mas, mas como que de fato, concretamente, né, eu vou descobrir minha vocação, né? Um jovem que nos acompanha ou é um jovem mais vivido, menos vivido, uma criança, pode perguntar, tá, vocês falaram, mas vamos lá, direto ao ponto, né? Maria, então, a exemplo de Maria, nos fala a Sagrada Escritura que foi o anjo que a visitou. No Antigo Testamento, a Bíblia nos apresenta que foram os profetas, né? Ouviram também a voz de Deus e saíram anunciando. E no Novo Testamento também aqui eu tinha a imagem de Moisés, né, José? De Moisés também, foi Deus se manifestou neles. E também temos no Novo Testamento o marido de Maria, que pensou de deixar ela, né, a partir da notícia que ela estava grávida. E Deus falou com ele: não, a tua missão, tua vocação é de fato ser o pai do Salvador. E tudo isso aconteceu em sonho. Então Deus ele se manifesta de várias maneiras. Cada pessoa é diferente, então cada pessoa ele vai encontrar um meio de chegar e tocar o coração. Mas agora nós aqui, né, 2023, século 21, mas eu, como é que será que Deus vai falar comigo agora, né? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, agora bomba bastante, é complicado, é muita informação, mas assim, de modo bem particular, eu sinto que sim, Deus se manifesta quando vamos na igreja, pelo silêncio, pela nossa oração pessoal, pela palavra de Deus, pela Eucaristia, pelos momentos de adoração, mas ele também se manifesta pelas pessoas. E às vezes as pessoas nem se dão conta de que Deus utilizou delas para aproximar a terceira pessoa de Deus. Então Deus ele é muito criativo nesse sentido. E aí eu vou partilhar um pouquinho, né, da minha vida. Não sei se eu posso, mas vou partilhar um pouquinho. Ele pode cortar qualquer coisa. Mas na minha história vocacional, eu senti muito que foi uma pessoa, Deus agiu em uma pessoa para tocar o meu coração de pedra. Porque até os meus 14 anos eu não conhecia, nem sabia o que que era a vocação, tudo isso que nós estamos falando hoje. Eu nunca tinha ouvido falar, nem tinha consciência que isso era possível de existir. Então, com os meus 15, 14 anos, eu conheci as irmãs palotinas, que moravam na minha cidadezinha lá no Paraná. E as irmãs eram bem ativas na comunidade, estavam sempre presentes e estavam em busca de jovens para fazer experiência vocacional. E eu pensei assim, bah, mas pra que é isso? Como assim experiência vocacional para ser freira? Mas eu pensei assim, gente, o que que freira faz, né? Na minha cabeça, a irmã era difícil ser irmã. Eu pensei assim, não vou dar conta não ser irmã, tem que rezar muito e ficar dentro de casa e sei lá, né? O que que faz uma irmã? E não é pra mim não, sei que eu sempre fugia das irmãs, pensava, Deus, que me afaste, né? Isso que não é meu caminho. Mas um dia, a minha mãe conversou com as irmãs e convidou elas para ir lá em casa. E até então eu corria sempre que eu pudesse delas, né? Porque eu sentia que minha vocação não era ser freira. Daí que eu comecei a entender um pouquinho de vocação, que era familiar, vocação sacerdotal, vocação religiosa e tal. E aí eu deixei bem claro que minha vocação era familiar, né? Não era ser freira, não.
E quando as irmãs foram lá em casa, passaram um tempo, almoçaram conosco, foi bem divertido, por sinal, mas eu não vi a hora delas ir embora, né? E assim, pode ir embora. E as irmãs ficaram lá em casa, conversaram bastante, rimos, foi bem divertido. E a partir daquele dia, bateu uma inquietação no meu coração. E eu senti que, de fato, Deus, olha, cutucou assim, peraí, Aline, calma. E nesse dia, a partir daquele momento que elas foram lá em casa, eu comecei a pensar, mas e por que não, né? Então, Deus, ele é muito esperto, ele usa pessoas, meios concretos para, de fato, realizar a vontade dele na nossa vida. E eu comecei, de fato, a me dedicar à oração. E nessa dedicação eu rezava, seja feita a tua vontade, não a minha. Os meus pais, nós rezávamos todas as noites juntos. E aí, recordando um dia, rezando com a Bíblia de Maria, a frase, né? Não temas. Eu tinha muito medo, porque eu tinha medo do que as pessoas iriam dizer, iriam pensar. Mas a Aline, vai lá com as irmãs. Então, o medo, ele pode nos paralisar e pode nos afastar do plano de Deus. E nós rezávamos toda noite o terço, então eu sinto que Maria também estava junto, está junto na minha vocação. Maria é aquela que intercede, de fato, ela intercede junto de Deus, quando é para ser. Então a gente rezava o terço e vinha essa frase, não temas, e seja feita a tua vontade. E de fato, quando eu comecei a me entregar para Deus, eu falava, Deus, se for para ser, então o Senhor me conduza e me leve para as irmãs, se for para ser, vai ser. E foi algo assim muito rápido. E de fato eu fui passar um final de semana e por fim eu brinco que já fazem acho que uns 8 anos que eu fui pra semana, não voltei mais pra casa, só quando eu era de férias. E, e Deus vai moldando o nosso coração, como nós vimos anteriormente nos slides. Ele chama, ele toca, ele vai purificando e vai nos tornando pessoas livres, pessoas realizadas. Há o medo, há as dificuldades, mas com Maria nós também aprendemos que o amor de Deus é maior do que tudo isso, maior do que o medo, maior que as dificuldades, maior que os julgamentos que possam aparecer. Então, Maria, para mim, de modo particular, né, é um grande exemplo de não ter medo, que de fato é para ser e Deus não vai te abandonar no caminho. Me empolguei aqui. En ese caminar y en ese testimonio de hermana Aline, en ese caminar junto con María, así como Aline dice, no temas, ella resalta eso en su propia historia, nós también en un camino podemos colocar, você se anima a colocar cualquier aquela palavra, aquilo que você sente ou sentiu nesse chamado e no chamado cotidiano, ali onde você está, junto com a família, ali onde você se encontra no cotidiano, aqui nós, palavra. En este caminar junto con María, que nos propusimos y convidamos a vocês, somos junto con ela chamadas a ser discípulas, chamadas a testemunhar a Jesus, a deixar-nos encontrar por Ele. Maria se deixou encontrar por Jesus. E você? Aline se deixou encontrar com esse testemunho que recém partilhava e se aventurou. Saiu pressurosa, ela dizia, depois já não voltou em casa só de férias, não, Aline? Depois do tempo. Ela se apressurou, ela saiu. Nós também, nosso cotidiano. Tendo Maria como modelo de escuta, de luz e de coragem. E o Papa agora, há uns dias atrás, na Jornada Mundial da Juventude, ele dizia para nós, Maria saiu logo, sem medo, sendo luz. Maria escutou a palavra e saiu. Foi, com coragem. Com temores, sim, claro, com dúvidas, mas o vínculo com esse Deus e a coragem que Deus lhe diz, não temas. Isto é o que nós queremos, nós podamos fazer esse caminho, essas perguntas, deixar e que fiquem ali, aos poucos você, no seu cotidiano, pode ir respondendo.
não para nós, sino para cada um de nós. Cada um no vínculo com esse Deus e partilhar com aqueles que você tem, seus pais, algum padre, algum irmão, ali no cotidiano, partilhar tudo isso que move em teu caminhar e tua história. Quedemos sempre no coração junto com Maria. Maria é nossa mãe, mas também Maria é discípula. Maria é mãe, ela sabe de nossos temores, sabe mas ela nos invita a dar sim a Deus. Também hoje nós, 2023, o Senhor nos invita junto com Maria a não ter medo, a ser luz, a ser testemunho, não temer, não tenha medo. Esse é também o convite de hoje do Papa Francisco à juventude e a todos nós como igreja que caminha. Damos graças a Maria por ser nossa mãe e guia no nosso ser vocacional. E queremos, Aline, convidar a cada um a rezar neste ano vocacional junto com Maria por a vocação de cada um de nós e por nosso chamado cotidiano. Você sabe, insistimos muito nisto, no cotidiano. Jesus está no cotidiano. Deus se apresenta no cotidiano, assim como se apresentou a Maria. Então, esse é o grande desafio, descobri-lo no cotidiano, ali no caminho de nossa história, em lo que desejo, na palavra, em meu vínculo com Ele, ali onde eu estou. Então, nesse sentido, vamos rezar, convidamos a vocês também, que estão vendo, escutando, para nos acompanhar com esta oração, e no coração, no silêncio de cada um, poder rezar juntos. Pensar nesta Gran Maria, Nossa Senhora vocacionada, Nossa Senhora do Caminho, que vá por nós. Aline? Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continua a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Amém. Então, de nossa parte é isso. Que Maria, vocacionada do Eterno Pai, continue intercedendo por nós, nos ajudando a caminhar e juntos assumirmos com a nossa vida o projeto que Deus tem a cada um de nós. Obrigada. Muito bem, muitíssimo obrigada, irmãs. Irmã Aline, irmã Maria Fernanda. E agora nós queremos abrir o momento para as perguntas ou para os comentários, colocações, acréscimos que vocês quiserem fazer. Se quiserem só escrever pelo chat também pode, que a gente lê aqui e faz a pergunta para as irmãs. Durante a live, mandaram uma pergunta aqui, não no chat aberto, mas no privado, é assim, ó, para as irmãs. Quais as virtudes de Nossa Senhora que não podem faltar em um vocacionado? Quais são? Aline, Responde, Maria Fernanda. então, até
Interessante essa pergunta, porque eu vou dizer uma coisa, Aline, nós falamos disso ou não? Nós Sim, até tivemos para nós nós justamente, pesquisamos. exatamente, até isso também. Mas foi muito bom. Obrigada a quem perguntou, porque de fato, a fé, a virtude da fé de Maria e a alegria. Eu acho que uma das a alegria de Maria, no sim, a alegria, a paciência de Maria, essa é uma das virtudes que nós vimos. A templança, diríamos, desculpe meu português agora, que eu posso te falar no espanhol no meio. Mas a alegria de Maria como virtude. Eu acho isso é, nós falamos muito com a Inês. A fé, a prudência de Maria, a paciência de Maria para os fatos que aconteciam quando não encontravam Jesus, estão lembradas? Quando Jesus foi perdido, encontrado no templo. A Maria que acolhia tudo isso no seu coração, contemplando. Pensémonos humanamente a disponibilidade, o sim, exato, obrigada, sim. Aline? Agora só traduz para o português, né? Brincadeira. Mas nós havíamos planejado de falarmos das virtudes. De fato, a oração, a paciência, a obediência, o amor materno, a fé viva, a doçura. São todos aspectos importantes e essenciais para a vida dos cristãos, a humildade. São N virtudes, né? Cada um buscando uma por dia já já é um grande passo, um grande avanço. E claro, com Maria nós aprendemos a cada vez mais aproximarmos e estarmos perto desse Deus com as suas virtudes. Muito bem, muito obrigada, irmãs. A dona Silvia está comentando aqui, partilhando, uma frase que a irmã Aline falou, acho que ficou gravado. O medo pode nos paralisar a chegar ao amor de Deus. Muito obrigada, Silvia, pela participação. A Letícia também está fazendo um comentário aqui. Com Maria aprendemos o verdadeiro discipulado, onde por ela somos guiadas, aconselhadas, orientadas e principalmente a alcançar a graça. Muito bem, obrigada, Letícia. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, alguma contribuição, pode abrir o microfone ou escrever aí que a gente lê aqui. Tem uma pergunta aqui de um postulante, essa daqui é para vocês mesmo. Como eu descubro a minha Uhum. vocação? Ou quais os passos para isso? Obrigada, Vinícius, pela pergunta. As irmãs vão responder agora com muita alegria. Vinícius, para todos nós, as perguntas que nós fomos colocando no caminho podem te servir. Não há Deus se manifesta da maneira que Ele quer. Porém, a palavra de Deus, o teu desejo, se você se escutar, nós nos paramos para escutar? Quanto custa às vezes escutar? Como eu vou descobrindo a minha vocação no momento que eu posso vincular-me com esse Jesus? Quando eu falo com outro e partilho com outro. E no momento que eu me escuto a palavra, o sacramento, a comunidade, Deus se manifesta no cotidiano. E nós decíamos, e para com a Aline nós falávamos muito disso. O vínculo e o me escutar é um dos elementos do discernimento, diria, fundamentais, porque Deus se manifesta aí. Lembra aquela pergunta, o que é que eu desejo? Isso não tem idade, isso não tem etapa, isso é sempre. Essa é uma das perguntas. Junto com a palavra, o meu vínculo, minha cercania com Jesus. Como é meu vínculo com Jesus? Isso também pode servir, Vinícius, para ir descobrindo a vocação. Line, não sei se quer. Só complementando,
Cada um de nós aqui que já assumiu sua vocação tem uma experiência diferente. Como nós falávamos, Deus, ele se manifesta de formas diferentes. Nós vimos na Sagrada Escritura. Mas o passo inicial e principal é nós nos abrirmos e buscarmos esse Deus, porque é Ele que chama e é Ele que vai te mostrar, olha, é por aqui. Então, o chamado ele é muito particular e você sente uma atração, você sente uma identificação maior que você não sabe explicar. Você apenas diz, não, é isso que eu quero e eu sinto que é isso que também Deus quer. De minha parte era isso. Muito bem, muito obrigada, irmãs. Tem mais um comentário aqui. O Vinícius está agradecendo. Obrigada a você, Vinícius, pela pergunta. Muito boa A outra pergunta. Letícia está comentando aqui. Às vezes eu acho que a minha vocação seja o matrimônio. Tenho tanta vontade de construir uma família, mas parece que esse lado da minha vida é muito estagnado. O que é que as irmãs podem dizer de mensagem aí para a Letícia? Buscar, do meu ponto de vista, né? Fortalecer a tua oração com Deus, porque aos poucos ele vai te mostrando se de fato tu não se sente bem no matrimônio. Então, tenta fazer uma experiência vocacional. Então, você precisa conhecer para saber se é isso que você deseja. Por exemplo, eu antes de entrar com as irmãs, eu tinha um namorado, mas era aquela coisa assim, faltava algo. Então, conheci as irmãs, deixei o namorado, então eu senti que de fato era aquilo que Deus queria de mim. É o conhecer. Você conhece, então você consegue se identificar, mas sempre orientado pela palavra de Deus e, de fato, deixando Deus agir na tua vida, que Ele vai mostrando. Uma outra coisa, Letícia, só acrescentando isso que dizia a irmã Aline, é partilhar com o outro, com alguém que possa ter também guiar, ajudar. Nós necessitamos sempre do outro. Então, esse também é um elemento importante. Sim, tem outra pergunta aqui da Rafaela. Ela está perguntando: existem pontos que de fato podem nos ajudar a entender se a pessoa tem uma vocação religiosa? Ahora, el meu limite en la lengua, perdón, puntos serían ítems como cosas. Eu acredito que alguns aspectos, alguns sinais concretos de que indique que a vocação dela seja a vida religiosa. Sim. Até porque, assim, ó, para definir uma vocação requer tempo, né? Tempo, escuta, oração, acompanhamento. Não é da noite para o dia que você decide ser irmã. Nós falávamos também das etapas, né, no slide. É um processo que vai se dando gradativamente de purificações. Tá, eu quero ser irmã, tá, mas espera aí. Requer uma escolha, requer uma consequência. Então, você também vai vendo se você se encaixa, não seria a minha palavra correta, mas vai purificando, né? E nós colocávamos também o aspecto da paz. E esse é outro elemento, isso que dizia a Aline, você vai purificando, você vai no caminho e Deus se vai aos poucos dando-se nas pessoas, todos os meios que ele tem, mas começa a ter um sentimento que é essa paz. Esa paz que no siempre decimos, no es una paz que no tenemos miedo o no tenemos temor, es una paz interna, es una paz que aos poucos ela se va concretizando, forma parte das decisões. Eu discernir, eu vou aos poucos tomando decisões, mas essa paz, por as dificuldades, ela se sustém, ela está. É um elemento mais. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, não no chat do grupo. Quem é a padroeira da família Palotina e quando que se celebra? Vou colocar uma foto aqui, peraí. Deixa eu achar agora. Tá vendo? Tem, Estamos vendo o slide.
Ai, meu Deus. Ai, passou. Ali, ali. Aqui está o quadro da Rainha dos Apóstolos, a nossa padroeira. E quando que se celebra a festa dela? Dona Maria Fernanda. A padroeira nossa, Pentecoste! Pentecostes. Ah, muito bem. Eu passei em conjunto, achou que eu tinha esquecido, né? Tem que voltar para o noviciado. Nossa, lembramos da Rafaela Pentecoste. está ali agradecendo a resposta. Outra perguntinha que mandaram aqui pelo WhatsApp. A vocação palotina é somente para irmãs e padres? Não. E nós vemos aqui mesmo, todos nós, aqui não tem só padres e irmãs. A vocação palotina nasce, diríamos, do batismo e é para todos. Todos somos chamados pela força do batismo, por ser imagem e semelhança de Deus. Esta aqui é uma foto de nossa diversidade e do chamado nosso. Muito bem. E aproveitando o gancho da pergunta, lembrando que o terceiro dia da nossa semana vocacional, ou seja, depois de amanhã, o tema da palestra será a missão dos leigos palotinos. E quem vai estar nos ajudando é uma família inteira, um casal, a dona Silvia e o Sérgio, e um casal de filhos, a Maria Luísa e o Luiz Felipe. Os quatro são membros da UAC, da União do Apostolado Católico. Os quatro têm o empenho apostólico na UAC e são de uma paróquia palotina aqui do Rio de Janeiro. E eles estarão partilhando conosco e dando testemunho de como que eles vivem concretamente o carisma palotino na vida laical deles, no trabalho, na faculdade, na família, na igreja, enfim. Então já fiquem atentos aí para quinta-feira vocês participarem com a gente. Tem mais um comentário aqui, eu acho que com esse a gente já vai encerrar. Ah, tem mais dois comentários. Obrigada, Matheus. Primeiro comentário da irmã Claudineia. Obrigada, caras irmãs, por este momento de reavivamento da nobre vocação e missão de Maria Santíssima e também nossa. Ela é a vocacionada por excelência, o poço de virtudes que nos conduz a Jesus. Gratidão por este caminho que nos ajuda a aumentar nosso amor a Maria e a Jesus. Obrigada, irmã Claudineia, pelo comentário. Ah, o do Matheus é uma pergunta, vamos ver. Ser irmã religiosa é um chamado específico, mas ser irmã palotina é um chamado mais específico ainda. Como perceber em si os sinais deste chamado específico para ser uma religiosa palotina? Boa sorte, irmãs. Ok? Eu vou deixar o Matheus responder. Conterrâneo, ó. Isso aí não tá no script. Aí, ó, a irmã Cilene já respondeu, Isso, a irmã gente. Selene está respondendo que um dos sinais ali é a Sim. alegria. De fato, que é o primeiro que eu pensei no momento que eu escutei, porque uma das características de ser irmã palotina é a alegria, a acolhida, e não foi uma das minhas primeiras experiências al conhecer as irmãs palotinas. E algo que nos identifica, y no dito por mí, sino por otros, até mesmo por las nuestras propias familias, es cuando ven las irmãs palotinas, tienen alguna cosa diferente, ¿no? Esa espontaneidad, esa alegría, esa acogida, y eso mismo, y aquí yo voy a abrir un paréntesis, é a alegria do encontro, do trabalhar junto nas missões com os leigos, que é próprio de nosso carisma, isso que você recém falava, o próprio de nosso carisma é estar com os leigos. Então, isso também para nós nos faz irmãs palotinas, essa zona específica, a acolhida e a alegria, isso que traz os leigos para nós. Então, isso é uma identificação própria da irmã palotina. Totalmente de acordo, Marcilene, isso mesmo. Da minha experiência aqui em Santa Maria, né? Tá complementando um pouco. Mas como falar, a gente falava muito de cooperação, de unidade. Então, esse trabalho que a gente desenvolve, de fato, com os outros, né? Essa unidade, essa cooperação, vamos junto, além da alegria, além da espiritualidade do carisma palotino, do apostolado. O que me atraiu também foi a alegria, foi o apostolado, foi estar junto com as pessoas, contribuir naquilo, colocar o seu dom naquilo, colocar
o teu dom, aquilo que tu sabe fazer, o teu carisma, naquilo, contribuir do seu jeito no reino de Deus. Do seu jeitinho é importante. Palote chamava todos. Então, colocar aquilo que tu tem a serviço. Seja um sorriso, seja tocar violão, seja cantar, seja conversar, seja ouvir. Então, esse carisma amplo, que a mim, né, de modo particular, me cativou. E eu sinto que cada uma, né, nossa família palotina, buscamos colocar os nossos dons a serviço, formando essa grande família, essa grande unidade na diversidade dos dons e carismas. Obrigada, Matheus Aurélio, conterrâneo de Itapejara do Oeste. Obrigada, muito obrigada. Aí está. Obrigada, irmãs, pela resposta e obrigada, Matheus, pela pergunta. Tem um último comentário aqui da Juliana. Como é bonita a experiência de Jesus e de Maria, que transforma a vida num profundo amor, de modo particular, a experiência de vida religiosa da irmã Maria Fernanda e irmã Aline. Obrigada, Ju, pelo Obrigada. comentário. Que bom que você veio participar com a gente. Irmãs, deixa eu concluir as perguntas agora. São Vicente Pallotti, nosso fundador, ele Não. escreveu aqueles 3 livros chamados Mês de Maio, para o clero, para os religiosos e para os leigos. E ele coloca palavras na boca de Nossa Senhora. Ele reza e ele tem uma intimidade com Nossa Senhora a tal ponto de falar por ela. Ele escreve como se Nossa Senhora estivesse falando. É, Se Palotti tivesse que escrever hoje uma mensagem de Nossa Senhora para um vocacionado, o que é que ele escreveria? Uma mensagem, não um livro, não. Só uma mensagenzinha para a gente encerrar aqui. Eu vou tomar uma água, peraí. Maria diria: meu filho, não tema. Perfeito, perfeito. Tem mais uma mensagem, Marin? Tô pensando. Tá mais em sintonia com a jornada, também com esse ano vocacional, é de fato deixar, é abrir o coração. Abrir o coração e deixar esse Deus abraçar o coração e fazer esse movimento em mim, em você, que é um movimento que aquece e liberta. Corações ardentes, pés a caminho. Então, missão é esse movimento que nos torna humanos, nos torna leves, felizes e contribuímos com o nosso jeito no projeto de Deus. Perfeito, muito obrigada, irmãs. Nós queremos Eu não encerrar o tenho nosso. decepcionado para morte, né? Que tu vai saber se era isso que ele queria falar. Não sei agora. Depois Isso a aí não gente tá conversa com ele. triste. Mas... Nós queremos fazer o agradecimento oficial às irmãs, irmã Aline, irmã Maria Fernanda, pela disponibilidade de partilharem conosco nesse primeiro dia da Semana Vocacional e jogaram a Semana Vocacional lá em cima, né? Agora a nossa responsabilidade dobrou, porque foi muito boa a formação de vocês, então amanhã a gente tem que caprichar também, Padre Jairo. E a família que vai vir na quinta-feira também. Muitíssimo É que o nosso obrigada, tema era irmãs. Que Deus possa continuar abençoando o apostolado de vocês, onde vocês se encontram, e que vocês contem sempre com a intercessão e com a proteção de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. Queremos agradecer também a Amém. todos os participantes. Nós tivemos um número muito alto hoje, mais de 40 pessoas o tempo todo durante a nossa live, então foi muito bom. Sem falar várias comunidades religiosas que estão aí com uma janelinha, mas tem 3, 4 irmãs assistindo. Muitíssimo lindo. obrigada a todas. Nós contamos com vocês amanhã para o nosso segundo dia da Semana Vocacional. E convide mais alguém, convide mais um amigo, convide algum conhecido, algum leigo, alguém, para participar do segundo dia amanhã e para conhecer aspectos e curiosidades da vocação palotina. Não queria dar spoiler, não, mas vai ser muito bom amanhã, porque o negócio está caprichado. Amanhã teremos o Padre Jairo e eu aqui participando e falando para vocês um pouquinho dos aspectos e curiosidades da vocação palotina. O nosso assistente ali virtual, o Jorge da Dominus, acabou de colocar aí para vocês os links das nossas redes sociais. Nossa, tem um seminário ali enorme, cheio de gente. Meu Deus, boa noite, meninos. Escrevam aí de onde vocês são.
Então tem os links aí. Ai, Padre Paulo Jair, noviciado Palotino e Cornélio Procópio, bem-vindos. Que bom que vocês estavam aí. Venham amanhã também, por favor. Tem aí no chat os links das nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook, do site, do YouTube. E talvez também tenha o número do WhatsApp das Irmãs Palotinas que vocês podem entrar em contato conosco. Nós temos mais dois convites, além do que eu já fiz, que é o convite de participar amanhã. Primeiro convite: visitem algumas de nossas casas. Procurem uma casa palotina mais perto de você, seja de irmãs ou seja dos padres, dos irmãos. Procure e visite para conhecer, para conversar com algum palotino, para saber como que eles vivem, o que comem, como dormem, que horas que acordam. Procurem uma casa palotina para visitar. Para quem mora em São Paulo, também tem um convite muito especial para sábado agora, no próximo sábado, dia 19, vai ter um dia de convivência. Olha aí, a irmã até colocou aí a propaganda, um dia de convivência vocacional na comunidade das irmãs que moram no bairro Sacomã. Tem aí um número de telefone, que eu acredito que seja o da irmã Sirlene, mas também tem o número do WhatsApp das Irmãs Palotinas, que o Jorge ou a Irmã Sirlene vai colocar aqui no chat para vocês. Também, se vocês entrarem no site das Irmãs Palotinas, vai aparecer aquele símbolozinho do WhatsApp. Mandem uma mensagem lá e entrem em contato para participarem desse momento. Reforçando o último convite, amanhã, nosso segundo dia da Semana Vocacional, falando e conhecendo sobre os aspectos e curiosidades da vocação palotina. Para encerrar esse momento, queríamos convidar o Padre Jairo para que nos dê a bênção final dessa noite, desse momento de formação. Bem, irmã Ellen, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado às irmãs palotinas Aline e Maria Fernanda. De fato, esta primeira noite da nossa semana vocacional foi muito oportuno, a temática, né, de Nossa Senhora como modelo de vocacionada, dado o dia que celebramos hoje também. Embora esta solenidade é trazida para o domingo, é levada para o domingo, hoje a igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Este novo modelo de humanidade que é inaugurado por Cristo, mas também que passa pela Virgem Maria, então a vocacionada do Eterno Pai. Vamos pedir então uma vez mais a sua poderosa intercessão sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre esta semana vocacional e especialmente sobre a nossa vocação que cada um de nós já escolhemos ou que estamos ainda fazendo um processo de discernimento, que a Virgem Maria, mãe das vocações, possa realmente levar a Jesus, seu filho, nosso irmão, todas as nossas necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. São Vicente Palotti, rogai por nós. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e de São Vicente Palotti, venha sobre vós, sobre esta noite e sobre a vida de nossas famílias, a bênção do Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre Jair. O pessoal da comissão aqui está pedindo para que todo mundo abra a sua câmera, abram suas telinhas para a gente fazer a foto do final do nosso primeiro dia. Chegue mais próximo, dê um sorriso bem bonito. Segunda tela. Com feijão, sem feijão. Quando tirar, avisa, irmã. Segunda tela, tem muita gente ainda com a telinha fechada. A primeira, Juliana da Silva, abra sua tela, Juliana. Tá aberta, é porque tá escuro lá. É a Ju que tá lá em Oh, Goiânia.
Ô, louco, de Goiânia. Tem gente de todo canto aqui. Oh, Gente, Prontinho. nós do estamos nada. longe. Nós estamos longe. Só um minutinho, a segunda tela agora abriu um pouco mais. Ok, Ah, não sei onde é. obrigada. Muito obrigada, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus. Boa noite.